A diferença é que você manda nele. Você determina o que ele vai fazer. Ele tem até funções instintivas que vão funcionar por conta própria. Mas também num contexto prévio de alguém que pensou nisso, ao estabelecer a espécie humana. Esse alguém, eu vou anotar sempre aqui, porque a gente sempre tem que chegar para Deus. Não é? Como eu digo para vocês, nós temos que vir para Deus. Larga essa história de religião para lá, esqueça a religião. Vocês e Deus, Deus e vocês. Pensem em Deus. Pensem como Deus faria, ou como vocês fariam se fossem deuses. Vocês vão ver que vocês fariam melhor do que isso que tem sido metido na nossa cabeça, que é a regra, que é a lei, que é a religião. Jarbas me deu um trabalho aqui agora de Sam Harris. Sam Harris é um filósofo americano que fala sobre o mal que fazem as religiões ao mundo. Ele tem uma série de trabalhos, ele é muito discutido, muito querido e muito odiado ao mesmo tempo. Mas ele diz, ele argumenta sobre o mal que as religiões fazem ao mundo, ensinando as pessoas a acreditarem em mentiras. Que as próprias religiões admitem e sabem que é mentira. Mas tem que manter a crença, tem que manter a fé, tem que manter aquele padrão. Que vocês podem observar, nós estamos aqui, engessados, bitolados, enlatados. Aqui, se você nascer no Oriente, vão te chegar no ouvido e vão falar assim: Alá é o único Deus e Maomé é o único profeta. Alá é o único Deus e Maomé é o único profeta. Alá é o único Deus e Maomé é o único profeta. Vão falar isso 1000 vezes no teu ouvido quando você nascer. Quer dizer, você já não tem saída. Você já vai crescer e se multiplicar dizendo que Alá é o único Deus e Maomé é o único profeta. Danou tudo. Você nascer no mundo, no Ocidente, vão te dizer: Jesus é o Salvador. Jesus é o único Salvador. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Recebi aqui, tem aqui, isso aqui é do programa. Tem aqui um fã da Valéria que mandou um e-mail dizendo assim, como dizer que Deus é a causa suprema se o próprio espírita nega a palavra de Deus? Entendeu? Mas por quê? Porque palavra de Deus para ele é Bíblia. E palavra de Deus para espírita é verdade, é natureza. É o que a ciência confirma, constata, é o que o bom senso aceita. Que veja, o que é bom senso aceitar? É, por exemplo, o seguinte: vocês, se decidissem pelo futuro dos seus filhos, jamais iriam condená-los e mandá-los para a perdição eterna por eles terem errado um dia. Vocês, eu também. Então é insensato, ou seja, não é de bom senso acreditar no que diz a Bíblia, de que aqueles que não seguirem a palavra do Cordeiro de Deus estarão condenados ao inferno eterno. Isso não é sensato. Não é sensato porque não está de acordo com o nosso amor para os nossos filhos. Consequentemente, não está sensato e não está de acordo com o amor dessa inteligência suprema, que é amor supremo, justiça suprema e causa primária de todas as coisas. Então, olha o que ele diz: como dizer que Deus é causa suprema se o próprio espírita nega a palavra de Deus? Ninguém conhece o Deus vivo a não ser pela revelação de sua palavra. Jesus disse: minha palavra é o espírito e a vida. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quer dizer, encasquetou, enlatou na Bíblia. No Espiritismo, ninguém está orientado a enlatar no Livro dos Espíritos. Não. A própria doutrina espírita diz o seguinte: é preferível desconfiar de 10 verdades do que aceitar uma mentira. Olha que doutrina. Olha o que nós estamos aqui estudando. Olha o que nós estamos aqui ouvindo para nos ilustrar, nos ajudar a entender Deus. Uma doutrina que contra ela própria diz o seguinte: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, olha só, quem está enlatado em livro, quem está enlatado em igreja, seja ela qual for, já fechou questão. Já nessa encarnação, se não tiver alguma coisa que lhe tire as vendas, que lhe tire as viseiras, vai morrer exatamente daquele jeito. Vai caminhar exatamente naquela linha e não vai ter a oportunidade de olhar para o lado, olhar ao redor, olhar em 360 graus.
Então é um mundo enlatado, com preconceitos que determinam o que é que vai ser e o que é que não vai ser. E quem ousa tentar romper com isso, aí é marginalizado, é crucificado, como o próprio Cristo foi. Então, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Foi Jesus quem disse. Eu até pergunto, quem é que disse que Jesus disse? Quem não ouviu. Porque a maioria dos que escreveram não ouviram. Quem não filmou. Quem não gravou. Lembram que eu disse para vocês uma vez? Eu gosto de usar esse argumento. Está escrito lá o seguinte: em verdade vos digo, né? Que Jesus disse para o bom ladrão: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Foi isso? Está lá escrito. Mas como isso não foi gravado, lá na hora que o homem falou, você não sabe o tom que foi dito isso. Você não sabe aonde que foi colocada a vírgula na hora que ele falou. Ele disse assim: em verdade vos digo. Olha a paradinha da vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso? Ou ele disse para o bom ladrão: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como ninguém gravou, ninguém ouviu, quem escreveu não ouviu ele falar, soube o que ele falou, o tom da voz, a entonação do que foi falado, pode ser interpretada de várias formas. Se ele disse, em verdade vos digo, e a vírgula ficou aqui, e não aqui, hoje estarás comigo no paraíso, ele estava falando da salvação pelo arrependimento e pela conversão naquela hora. Ele estava falando de uma única vida. Mas se ele deu o tom, em verdade vos digo hoje, ele estava dizendo naquela hora, naquele dia, estarás comigo no paraíso? Um dia. Claro, quando aquele ladrão, pela evolução que ele iria alcançar em várias encarnações, aqui ou em outros mundos, ele chegasse à perfeição, como nós todos vamos chegar. Então são duas as hipóteses. Teologicamente são duas hipóteses somente. Ou a gente acredita numa única vida e o julgamento final ao término dessa única vida, ou a gente aceita a hipótese de várias vidas e a salvação após a última encarnação, que por nossa graduação nós tivermos nela conquistado a perfeição, ou estivéssemos saído das provações e das necessidades das encarnações. Porque não pensem que as reencarnações se darão eternamente. Não. Reencarnação é um processo de aprendizado. É como nas escolas. As crianças se matriculam na alfabetização e vão para o maternal antes, a alfabetização, depois vão ao primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, eles se pós-graduam e depois eles não voltam mais para as escolas, a não ser para ensinar. É o que fazem os espíritos que já saíram daqui, como no caso de Jesus, como no caso de Buda, como no caso de Gandhi, como no caso de Luther King, Calcutá. Esses espíritos iluminados são espíritos que não precisam mais vir aqui sofrer nada para aprender nada, porque o que tinha que aprender aqui eles já aprenderam e dominaram. Mas eles vêm para ensinar, eles vêm como professores, como mestres. Isso faz parte do ensino universal. Então a Terra funciona como uma escola, como uma parada a caminho da perfeição. Então nós não somos daqui e nem ficaremos aqui eternamente. À medida que nós formos desenvolvendo nossos bons sentimentos e nossa capacitação de inteligência aqui, nós ao desencarnarmos, como eu disse lá atrás, um pouco atrás, quando a gente morre, quando morre o corpo, quem morre é o corpo, e assim como nenhuma célula, nenhum átomo do corpo se perde, nós que comandamos, como eu disse, que apontamos, que fazemos a ação através do corpo, é claro que nós não iríamos desintegrar, desaparecer. Nós somos realmente, como espírito, uma matéria diferenciada. Uma matéria diferenciada. Já os próprios átomos que compõem
o nosso corpo físico já são uma matéria diferenciada. Não são nem visíveis. Só estão visíveis na agregação de trilhões de células que formam o corpo, mas não são nem visíveis individualmente. Então nós também não somos visíveis porque a nossa constituição, ela é uma constituição etérea, ela é uma constituição já da matéria quintessenciada. Então nós não somos a matéria bruta para continuarmos sendo vistos depois de mortos, depois de morto o corpo e nós, a essência dele, nos separando. Mas nós continuamos, pelo mesmo princípio de que o átomo continua. Nós, inteligência, sentimento, capacitação, ação, vontade, amor ou ódio, nós continuamos. Então, a vírgula aqui define que em verdade, Jesus estava dizendo naquele dia que o bom ladrão estaria com ele no paraíso, na perfeição, quando ele, no processo das reencarnações, tivesse conquistado a sua perfeição. Ou seja, se livrado das paixões, se livrado das mazelas, se livrado das inferioridades e imperfeições que nos são inerentes, porque nós ainda somos primários nesse processo de evolução. Se não fôssemos, já não estaríamos nem aqui, ou estaríamos aqui num processo de missão, como eu disse, para educar, para ensinar, para passar ensinamentos para os nossos irmãos inferiores, um pouco piores do que a gente que estão aqui. Mas se nós não tivéssemos a necessidade de estarmos aqui, nós estaríamos em outros lugares. O bom ladrão, com várias encarnações aqui ou em outros mundos, estará na perfeição. Pode já estar, ou estará um dia na perfeição, enfim. Como eu disse, nós temos duas hipóteses. Para aceitar Deus como inteligência suprema e como amor supremo, nós temos duas hipóteses. Não as que estão na Bíblia, ou no livro dos Espíritos, ou no livro dos Mortos, ou no livro dos Vedas, mas na verdade, na natureza. Evidentemente, o que está no livro dos Espíritos é uma consolidação dessas verdades que estão sensatamente colocadas aqui. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos para conhecer o Espiritismo, nós não temos que ler para aceitar. Nós temos que ler para refletir sobre aquilo e ver se a gente aceita ou não. Se nós aceitamos, por esse processo de nós estarmos vendo se aceitamos ou não, por esse processo, se nós realmente chegarmos à conclusão de que é uma explicação e uma orientação sensata e segura, isso passa a incorporar o nosso ser, isso passa a incorporar a nossa consciência, o nosso saber. E nós passamos a admitir, formando em nós uma concepção que bate com a doutrina espírita. Isto é, Deus existe, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.